Ontem eu fui a um shopping e segunda-feira que é o shopping tranquilo, né? Estava vazio, shopping Pátio Paulista, né? Eu tenho o nome. Entro numa grande rede de lojas de roupa masculina, que eu respeito muito. Eu nunca tive um atendimento tão ruim. Eu queria comprar e o vendedor não me vendeu. Verdade, verdade. Eu acabei comprando uma calça porque ele tem lá um modelo que me serve. Mas eu comprei, ele não me vendeu. Né? Aí eu disse, bom, eu vou viajar quinta-feira. Ele falou, mas só se entrega na sexta. Eu falei, então pode cancelar a venda. Para fazer uma bainha, né? Fazer uma barra, um negócio simples. Aí, bom, fomos comer numa praça de alimentação e eu fui até um cliente nosso. Um atendimento horroroso. O caixa que estava me atendendo tinha atrás dele um gerente. Ele fez tudo errado, o caixa, e o gerente não corrigiu absolutamente nada. Não, tem treinamento. Não importa o cliente. Exatamente. Bom, aí nós fomos no pequeno varejo. Aí tem uma loja que eles já tiveram 4 lojas, tem 2 lojas, tocada pela família. Aí o atendimento foi tudo que eu não queria comprar, eu comprei. Né? E alguma coisa que eu queria, que eles não tinham, ficaram de me ligar depois. Então, eu acho que isso que você comentou é exatamente o que a gente sente hoje, uma queda muito grande no varejo por falta de treinamento e por falta de quem forme essa mão de obra. Uma rotatividade alta, ninguém forma. Né? Essa loja que eu acabei comprando, tem uma senhorinha lá, ela está lá desde que o shopping abriu. Certo? Então ela sabe o teu número, ela sabe que cor que você gosta, etc. Essa outra rede, eu já comprei várias vezes lá. Eu acho que a pessoa mais velha lá é uma moça que deve ter uns 2 anos ou 3 anos. E aí você começa a dizer, bom, o pequeno varejo tem um grande valor nisso, com certeza tem um grande valor, porque ele preserva o cliente, ele conhece o cliente, ele sabe os hábitos, né? Ele faz o CRM ao vivo e a cores durante todo o período que a loja está funcionando. Então, ontem eu saí extremamente irritado. Mas foi um exemplo assim, de tudo ruim. E o shopping vazio, e todo mundo reclamando que não tem cliente. E aí, como é que fica? Né? Então, me dou razão. Isso acontece em várias situações. Eu acho que o ponto, o que falta para o grande varejo, né? Qual é a estrutura que falta? O Caio falou de marketing. Eu acho que a estrutura que falta é um olhar para olhar para o cliente. Né? É um olhar para o cliente, o exemplo que eu dei que é básico, de entender o estágio que a sua obra está, e aí poder ir vendendo estágio a estágio a sua obra, que é algo que eu gostaria muito, né? Quem está reformando, construindo sabe, né? Essa ideia é simples, né? Mas falta para o grande varejo essa identidade com o cliente. É muito mais fácil a gente baixar o custo de mão de obra, criar um bom script, né? Parece ser muito mais fácil. Criar um bom script que prevê tudo, né? E esse script depois ele fica sendo remendado aí em programas de CRM, relacionamento, e aí a gente recebe torpedo, recebe e-mail, joga tudo isso fora. Então, é um movimento de repensar a relação com o cliente. Eu acho que esse repensar a relação com o cliente do grande varejo claro, apoiado por sistema, claro, apoiado por métrica, né? Mas identificando perfis, direcionando campanhas. E eu acredito muito nesse tipo de suporte de marketing, de conhecimento da pessoa que está do outro lado do balcão. Eu peço desculpa a intervenção. Assim, eu sou médica e eu não sei porque eu entrei aqui. Eu vim com o meu marido fazer uma compra de alguns livros que nós estávamos precisando. Eu sou aposentada como médica. E, de repente, eu ouço todo mundo falando, alguém se identificou, Cláudio, alguém se identificou. Aí eu digo, esse é o grande problema que a gente sente quando vai no grande e no pequeno varejo, porque as pessoas não têm identidade. As pessoas não se identificam, não dizem quem eu sou. Antes de vir para cá, eu fui numa lojinha, eu moro há 30 anos no Paraíso, eu fui lá com R$100 para comprar um negócio para minha mãe que tem 95. Eu gastei 100. Eu falei, o senhor está de parabéns, seu Evaldo. Ele falou, seu Evaldo, eu estou à disposição sua. Eu já estou aqui há 10 anos. Então, o que acontece, assim, eu sou do Pará, eu vivo lá. A dificuldade que a gente tem do varejo, ou das grandes empresas,
É a não identificação e não assumir quem entra na sua lojinha. Minha cunhada se aposentou aqui, foi embora, ela montou uma lojinha na Ilha do Marajó. Eu convido vocês para ir lá. A gente chega lá e sai gastando R$500. Sabe por quê? Porque a gente parece acolhedor. A gente ouve o outro. Acho legal quando o professor fala, tem mestrado, doutorado, eu também estou nessa linha. Resolvi estudar agora, já fui na PUC. Conheço muita gente, fiz um curso lá de grandes projetos, esses negócios que a PUC tem. E aí o que acontece? A gente não precisa só do doutor de título, a gente precisa ser acolhido, a gente precisa ser ouvido. Eu acho legal esse troço de sarau aqui, eu vou inventar isso também no meu emprego lá. Vamos fazer um sarau, gente! Vamos fazer um sarau! Vou polemizar um pouquinho. Posso, né? Deixa? Tá bom. Eu não acredito nem um pouco nas grandes redes tentando sofisticar o nível de atendimento e criar N ferramentas para encantar o consumidor no sentido atendimento. Nem um pouco. Eu moro há 7 anos na Europa, moro em Portugal, rodo bastante por lá, e as grandes redes querem vender pela tecnologia, não por gente. Né? Quem já foi no IKEA, que é a maior empresa da Europa hoje, que vende imóveis, é a maior empresa da Europa, não tem nem a Volkswagen, nada, é maior que o IKEA. E é uma empresa que você vai, você escolhe tudo que você vai comprar, você vai no depósito, põe no teu carrinho, você leva para a tua casa e você monta. Você vai falar com uma ou outra pessoa e é a que vende mais. É uma empresa gigante. As empresas grandes do varejo, eu acredito nisso, elas não vão investir nada em gente. Elas vão investir em tecnologia e em crescer mais e oferecer produtos com preços bons, design, essas coisas. E eu acredito, do outro lado, no outro extremo, as empresas pequenas têm que se especializar. É o que ela falou, a lojinha e tal. O pequeno, que o Fortuna falou, que está só preocupado em ser informal para sobreviver, vai morrer. Né? Eu vou contar uma historinha rápida que está acontecendo na Europa toda. Né? A maior rede de lojas do mundo, quem sabe qual é a maior rede de lojas do mundo? São as lojas chinesas, em volume de lojas. Elas dominaram a Europa inteira. Não tem nenhuma cidade que no principal ponto da cidade tem N. Né? Os chineses, a China produz muito e ninguém queria comprar produto chinês. Então a China falou assim, tá bom, então a gente monta a nossa rede. Então o chinês muda lá para a cidadezinha, não sei de onde, da Espanha, da Itália, da França. Ele é logo abordado, eu estou falando real, eu conheço, eu já conversei com os chineses, eu conheço o cônsul da China em Portugal. O chinês é abordado pelos outros chineses e fala assim, quanto você quer de estoque para montar a tua loja? Na realidade a loja não é dele, porque todo dia vai uma Mercedes preta na loja pegar toda a féria que é do governo chinês. Aquele cara é só um gestor do negócio. Isso é uma realidade. Então, o comerciante pequeno que não for especialista não vai aguentar competir com a loja chinesa. Porque o preço dos caras é lá embaixo. E vende pra caramba. Por quê? Porque eu sou um consumidor. Isso que eu vou comprar é uma coisa que não me importa a qualidade, não me importa a marca, que é um produto que a gente chama de marca branca, e tem ali na loja chinesa do lado da minha casa, desculpe, eu vou lá e vou comprar. Entendeu? Porque eu não estou preocupado com isso, eu vou comprar. Agora, se eu quiser comprar um relógio para mim, o relógio Montblanc que eu gosto, eu vou comprar. Quer dizer, eu sou o mesmo cara, eu tenho um texto que fala isso, o cara, ele quer almoçar rápido e economizar, vai no McDonald's. Depois, 5 minutos depois, ele entra numa loja e compra o relógio Montblanc. Quem é esse consumidor, né? É o mesmo cara, por 5 minutos. Então, o pequeno, eu acredito que tem que se especializar, o que ele falou está muito certo, tem que inovar. O que o varejo grande faz? Copia o pequeno, como você falou exatamente. Por quê? Porque o varejo grande são elefantes grandes que têm dificuldade de inovar. E ainda quando querem inovar, eu também trabalhei na CIC junto com o Cláudio, junto com ele muito tempo atrás, eu queria inovar e aqui tinha uma reunião que eu chamava uma reunião, que nem essa, assim, cheio de gente, eu chamava de reunião do achismo. Né? Porque eu chegava com uma ideia, eu com a minha especialidade, e todo mundo tinha uma opinião na área que eles não entendem.
né? Então, as grandes empresas passam esse mal. Quem trabalha em grande empresa sabe isso. Todo mundo acha algo, até um paradoxo, né? Porque se eu contrato ela, porque ela é especialista em matemática, eu tenho que confiar na opinião dela. Não, mas depois ele, que não tem nada de matemática, tem biologia, vai achar alguma coisa da matemática dela. Isso acontece toda hora nas empresas grandes. Né? Toda hora, é irritante. Então, as grandes, como tem essa problemática toda, elas copiam as ideias dos pequenos. Então, os pequenos têm que inovar. Para inovar, tem que se especializar. Então, é a tal história, né? Você quer comprar um sapato que serve direitinho no teu pé, sua medida, você vai naquela lojinha. Quer comprar um tênis para caminhar, não qualquer, vai na Decathlon e compra um Nike e acabou. Tem Centauro aqui ainda? Vai na Centauro. Então, são as duas pontas. E o meio, o cara do meio, né? O cara do meio não tem opção, ele tem que crescer. Ou tem muita coragem para diminuir e voltar a ser especialista. Aí é o perfil do dono do negócio. Ele é mediano no varejo. Ele gosta das coisas grandes, de administração, gestão, planejamento, marketing, vai estudar. Vai pôr a equipe para estudar e cresce. Se ele não se dá bem com essas coisas, eu já aconselhei várias vezes isso para clientes, em conferência, encolhe. Se você é mais um especialista que está preocupado se tem um clipe caído no chão, então encolhe, fica com a tua lojinha e seja feliz. Agora, o meio termo vai sempre sofrer essa pressão. Então, eu queria só passar a figurinha. Obrigada. Boa noite. Eu estou muito feliz, quero agradecer o convite da editora Atlas, dizer que esse formato é maravilhoso, porque a gente estou pensando até em dar aula assim, né? Sentado em volta dos alunos, porque é tão gostoso a gente ver no rosto e fica mais próximo. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho profundo respeito pelos varejistas. Eu acho que são pessoas corajosas, independente do tamanho. Eu vim caminhando do hotel para cá e olhando cada lojinha, cada banca de revista, e é uma coragem. E eu sempre gosto de dizer que, apesar de hoje estudar marketing, estudar varejo, escrever sobre varejo, eu comecei minha vida na padaria do meu pai. E viver uma padaria é viver indústria e comércio junto. E eu nasci dentro de padaria, comendo massa de pão cru, que eu sempre gostei muito, sou louca por pão. Na casa de ferreiro lá é de ferro, não é espeto de pau, não. Espeto é de ferro, todo mundo é louco por pão. E a gente vivencia coisas muito interessantes. Primeiro, uma mudança drástica do consumidor, e tudo isso que foi falado, essa dicotomia comportamental, uma hora ele quer estar num local muito chique, muito sofisticado, e na outra ele senta de chinela havaiana e toma cerveja à vontade num boteco horrível, sujo, e que é o maior sucesso da cidade, e você não entende como é que aquele boteco é mais rico do que o restaurante de frente, que o boteco contraria tudo que a gente ensina em sala de aula, mas os alunos só querem ir para o boteco sujo, do banheiro nojento, da cozinha que não sabe como passa. É um negócio que você fica assim, sem argumento, né? Mas é o que faz sucesso. Então, assim, primeiro uma mudança drástica nesse comportamento do consumidor. Eu tenho muita vontade de um dia escrever um livro sobre as coisas que a gente ouvia no balcão da padaria, como o pão quentinho, e o cliente pede para pegar no pão, então a gente não podia deixar, né? Então botava num saco de papel e ele pegava, e o pão quente ele ainda perguntava, esse pão é de hoje? E tinha um balconista nosso que dizia, não, esse é o de amanhã, o senhor vai levar hoje, é o frio. E o que acontecia? As pessoas eram apaixonadas pelos nossos vendedores, e essas brincadeiras. O database marketing do meu pai era uma boa caderneta, onde ele conhecia cada cliente, onde ele cobrava cada cliente, não tinha inadimplência na padaria do meu pai. E um dia eu fui inventar de botar um Excel e a inadimplência começou, eu acho porque eu sofistiquei demais. E é interessante isso, né? Quer dizer, é muito bacana como a gente vê essa convivência harmônica entre o varejo grande, sofisticado, tecnológico, e o varejo pequeno,
do consumidor que no momento ele quer ser genérico, ele quer ser desconhecido. Nem toda hora que você quer entrar numa loja, você quer que alguém lhe chame pelo nome. Às vezes você quer ser anônimo e de repente você quer ser de fato abordado, conhecido e paparicado. Então como é que eu resumiria isso? Eu acho que o varejista hoje, ele encontra um grande desafio, primeiro, uma reconfiguração da concorrência. Quer dizer, a concorrência hoje, ela não é só aquela que faz o que você faz. Hoje você tem concorrência até no próprio consumidor. Tem uma propaganda que está falando aí, o Bom Negócio, negócio.com, né, que pegou o pessoal que está fora de moda. Então, se você tem alguma coisa fora de moda, venda que sempre tem alguém que quer comprar. O indivíduo que ia comprar um sofá novo, ele liga lá no bomnegócio.com e compra um sofá que alguém já tinha. Então, primeiro que reconfigura-se a concorrência. Isso é uma das coisas mais severas no varejo. Primeiro. Segundo, reconfigura esse consumidor que é comportamental, ele é muito contingencial. O comportamento, uma hora ele quer ser sofisticado, mas outra hora ele quer ser muito simples. Outra questão, terceiro aspecto, é a questão dos custos. O professor Cláudio falou a questão dos custos. Hoje eu vinha para cá, parei numa cafeteria e foi uma coisa que me chamou a atenção, a cafeteria. Bom, se eu disser o sistema, todo mundo já vai saber de que eu estou falando, mas você vai lá, escolhe, compra e depois bota o nome no copinho e você vai lá. Tá. Então, é só vocês que estão dizendo, mas é lá mesmo. Então, engraçado que eu estava esperando o meu café e antes de mim tinha um rapaz que tinha pedido um café com creme e aí ela estava com um copo grande, ela pegou uma tampinha pequena, não coube. E ela, muito simpática, mas muito ineficiente em encontrar a tampa certa para o copo, ela pegou e jogou a tampa menor do que o copo dentro da pia suja. Eu olhei aquilo, ela foi lá na mesma pilha de tampa, pegou a segunda tampinha pequena e tentou botar no copo e não coube, ela jogou dentro da pia e ela achando um pouco, pegou a terceira. Eu olhando que do lado tinha uma pilha de tampa maior, mas ela ainda não tinha visto a pilha de tampa maior. Ela jogou a terceira tampinha, aquilo é custo. Aquilo é custo. O custo do trabalho dela, o custo das tampas, o custo para o meio ambiente, porque ela acabou de gerar resíduo sólido desnecessário. Quer dizer, o que a gente vê aí? Aí o outro desafio é treinar pessoal, mas pelo exemplo. Eu não acredito em treinamento que você senta as pessoas e adestra. Isso não dura mais que um mês, enquanto bate palma, bate o pé, se abraça, uma semana. Mas você tem uma diretoria perdulária, uma diretoria, um empresário que não dá o bom exemplo. Então, eu não acredito num treinamento que não venha do exemplo. E, finalmente, eu acredito muito no varejo como gerador de negócio, eu acredito no varejo como gerador de emprego, e eu acredito que a saída do varejo é parar de se ver como repassador de produto físico e passar a se ver como fabricante de serviço. Na hora que o varejo passar a se enxergar como fabricante de serviço, tudo muda. Muda a percepção do consumidor, muda a relação com o cliente, com o funcionário, muda a relação com o cliente, muda a relação com o fornecedor. Então, eu acho que nós temos muito o que fazer e sou muito otimista que nós vamos aprender a fazer. Porque nós, apesar de toda a dificuldade, nós vamos ter que sobreviver e bem, ensinando como se faz varejo, porque o Brasil é um grande celeiro de varejo para o mundo. Só queria fazer uma pequena somatória, quase um pouquinho de cada coisa que a gente está falando aqui. Quase todos, né, os convidados aqui são consultores, né, são consultores e prestam serviços aos varejistas. O que a gente sente no varejo também, quando a gente tenta colocar ideias novas, quando a gente tenta trazer um pouco de entendimento, eu queria só corroborar com, desculpa, o seu nome? Marilda. Com a Marilda aqui, né, que eu falei assim, acho que vender hoje é fácil, vender hoje, o grande assunto é o que a gente está colocando aqui em pautas menores, vai ser atender bem. Né? Não tem quem atende bem que não consegue vender bem. O problema realmente está todo focado no atendimento. Mas a gente tem um grande problema do varejista hoje, que é como ele aceita a novidade. O varejista que já existe há algum tempo. Né? Então, eu costumo falar que tem 3 níveis hoje de varejo. Tem o varejo familiar,
que é a primeira geração, aquele cara que está há 20, 30 anos na empresa, e aquele cara que, se chegar alguém, mesmo que sejam excelentes ideias, não é qualquer ideia, mas sejam excelentes e comprovadas ideias que iriam transformar o negócio dele, ele ainda tem uma reticência. Olha, faço há 30 anos o que eu faço, e não é você que chegou agora e tem menos idade do que o tempo do que eu faço, que vai falar o que eu tenho que fazer diferente para sobreviver. Esse é um grande dilema do varejo. No segundo ponto, a gente tem aquele cara da segunda geração, né, que o Zogby colocou. O cara que está indo estudar, porque é a segunda geração, filho do dono, 30 anos no balcão. Né? Esse é o cara que estudou e tudo mais, está cheio de ideia. Aquele cara que senta no balcão do pai depois que volta de uma universidade ou volta de um curso fora e fala: cara, eu podia fazer um monte de coisa aqui, mas tudo que eu fizer, preciso provar com meu pai. Então, assim, essa é a segunda barreira que a gente tem. E graças a Deus, como a gente tem um tempo de varejo acontecendo, a gente começa a ter esse varejo um pouquinho mais profissionalizado. Né? Que tem o papel de um diretor, de mercado, que veio de outro mercado, veio de uma área, mas que ele consegue dar uma visão nova do negócio. Só que essa é uma minoria gigantesca. Hoje assim, é pífio até. Assim, hoje o nosso grande problema também é como é que eu convenço o varejista que faz tudo daquele mesmo jeito, que ele já não tem mais tempo, que já não há mais opção, que ele já não consegue ser estático. Então, mesmo que o Zogby colocou aqui, de realmente os grandes players têm esse problema, para se movimentar eles precisam de um esforço muito grande. Né? Uma rede de 300, 500, 1000 lojas, cada investimento, R$1 vezes 1.000, 300 vezes 500, está pesado os investimentos, então demora. E é por isso até que a grande vantagem competitiva está no pequeno player, porque o pequeno player ele pode inovar, ele pode inventar, porque dos que dão certo a gente sabe que tem um monte que quebra a cara, infelizmente. Né? Também tem isso, mas assim, existe, né, no meio de tantos jogadores de futebol, hora ou outra sai o Neymar, né? Hora ou outra sai o Neymar do mercado, só que de vez em quando tem aquele que ele não deu certo no futebol. Assim, acontece. Mas, assim, é isso que eu falo. O varejo também precisa ter uma capacidade de se reinventar. Gostei, eu quero me contradizer agora. Eu acompanho vários mercados, né? Eu só atendo a indústria, nunca atendi varejo. Sempre a indústria que trabalha no varejo. Então, minha visão é sempre da marca. E uma pena que o varejo não tem... Poucos têm marca, né? Assim, vestuário diferente, mas quando a gente entra em alimentos, farma, né? Enfim. E a gente atende algumas indústrias grandes aí de cosmético. E a gente vê, né? Mudou agora o presidente da Natura, que é uma empresa de capital aberto, a gente pode falar, se querer, não dá para falar, né? Então mudou o presidente da Natura, perdeu 26,8% do lucro em relação ao ano passado, sabe que isso é pesado, né? Empresa de 5, 6, 10 bi, não sei exatamente quanto que é o tamanho da Natura. A Avon estagnada, o Boticário crescendo. Crescendo e crescendo bastante. E o Boticário é uma empresa grande, é uma das maiores. É uma empresa de capital fechado, tem dono, tem, enfim. E o que o Boticário tem feito, gente? Se a gente parar para analisar o Boticário, é um super exemplo, né? Ponto de venda. Eles têm novas marcas, eles estão saturando o mercado em número de pontos de vendas, novas marcas, eles têm um atendimento, eu não sei, vou chegar lá, eles têm um atendimento que é um atendimento exemplar, né? Depois se puder falar de meritocracia, que eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto, eu vou deixar para os outros falar essa parte, mas quando a gente olha os números de venda direta no Brasil, venda direta toda está caindo, o modelo tradicional, e inclusive sendo corroída pelo e-commerce, que é um outro ponto que alguém pode falar também. O Boticário cresce na venda direta. Pouca gente sabe disso. Se você abrir Euromonitor, diz que não, porque não pega, que o crescimento é venda direta. E o Boticário abriu esse canal venda direta, é recente, e a grande inovação dele, logística, foi usar as próprias lojas como centros de distribuição. Extraordinário. Extraordinário. Eles conseguiram dar eficiência para um canal ineficiente de alta margem. Então eles têm margem, têm eficiência, têm atendimento e têm uma revendedora que sabe o nome do cliente, que é o que a gente falou no começo. Para mim, assim, é uma grande empresa, um grande exemplo de uma empresa enorme que sabe trabalhar varejo e cada vez que a gente se surpreende com o que eles estão fazendo. E uma, só para finalizar, eles tiveram, Eudoro, minha opinião humilde, um leve fracasso, mas aprenderam com o exemplo do Eudoro, implementaram a venda direta no Boticário, e é isso, já aprender com os erros, né? Conseguiram evoluir o modelo.
Pergunta, tem um complemento aí na questão das colocações do Caio, né, e também o professor ali, né, a questão do Boticário. Acho que ele tem outra grande estratégia, outra grande vantagem competitiva, que é o modelo de franquia, né. O modelo de franquia é o poder da grande empresa com a simpatia do dono, né. A franquia, você tem um dono na frente da operação, e esse dono tem essa simpatia, né, é o que a gente fala lá na Discípulo, né. Mas o que acontece, às vezes eu vejo com o pequeno varejo, é um problema de posicionamento, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte: uma briga entre um jacaré e uma onça, quem briga? Quem ganha dessa briga? Se a briga for dentro d'água, as chances estão a favor de quem? E se for fora d'água, não é? Da onça, né? A questão é que às vezes o pequeno varejista não sabe se ele é onça ou se ele é jacaré. E às vezes ele é só uma lagartixa, isso que é pior, né? Então, quer dizer, primeiro é entender quem você é, né? Para saber com onde você vai brigar. Você não vai brigar. Se você é onça, você é um gatinho siamês, você não vai pular dentro do Pantanal para brigar com o jacaré, né? Isso é suicídio, né? E o pequeno lojista não pode querer brigar na estratégia da grande corporação, né? Eu costumo dizer que realmente a grande corporação ela tem um plano estratégico de perder 70% das vendas, certo? Por quê? Porque ela tem um plano estratégico de pegar 30% do que é mais rentável. Ela foca nisso, ela foca no mix dos produtos mais vendidos, mais rentáveis, né? Nos produtos principais, e abre mão daquilo que não interessa. No nosso varejo, os home centers decidiram não vender material básico, não vender areia, não vender pedra, né? Porque um caminhão de areia e pedra custa o mesmo preço de uma torneira, correto? E a torneira dá mais lucro que um caminhão de areia e pedra, percebe? Né? Então isso é posicionamento estratégico, né? Então eu falo assim, se o home center, a grande organização, ela é como um tubarão. Ela vai lá e quer morder a foca pelo meio, pegar a parte principal da foca, né? E o pequeno varejista, se ele quer competir nesse mercado, no varejo de construção ou no varejo do outro grande player, ele tem que agir como uma rêmora, né? Ele tem que ir ali para pegar o que sobra, né? E atender bem essa parte que sobra. Então eu acho que isso é o posicionamento estratégico do pequeno varejo, que às vezes ele não sabe nem quem que ele é.